volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: intervenção divina. Intervenção divina. Que é isso? Eu vou explicar. Eu vou primeiro me apresentar muito rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E esse é um tema que nós precisamos levar a sério na atualidade. Mas aí nós precisamos mudar bastante a nossa mentalidade. Mas eu vou começar explicando o que é intervenção. O que é intervenção? É uma ação para mudar os rumos. Isso é intervenção. Divina é de Deus. Então precisa, nesse momento, de uma ação divina para mudar os rumos da humanidade. Ou seja, intervenção divina é uma ação de Deus para mudar os rumos da humanidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas a esse respeito. E pessoas que levam a sério, pessoas que não têm uma atitude, seja ateísta, materialista, cética, agnóstica, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas pessoas que acreditam realmente nessa possibilidade, porque é uma possibilidade, sim, e eu vou demonstrar isso hoje. Então, eu tenho conversado muito com pessoas a esse respeito, e muitas delas concordam com o seguinte: na situação que a humanidade atual se encontra, só haverá uma melhora com a ação de Deus para mudar os rumos. Só isso. A nossa inteligência já não consegue mais resolver os problemas. Só isso resolverá os problemas, mas tudo isso tem um modo de acontecer ou de ser feito. Eu vou dividir o programa de rádio de hoje em duas etapas. Primeira etapa, o problema. Segunda etapa, a solução. Primeira etapa, o problema. Qual é o problema atual? Como a ciência e a filosofia atuais não resolvem os problemas do mundo, inclusive a pandemia, precisamos de outra solução para tais problemas. Não há uma resolução desses problemas. Então precisamos de uma outra solução. Os cientistas alegam que mesmo com a vacinação, alguns cientistas, não estou falando todos, mas estou falando aqueles mais comprometidos, né, com laboratórios e tudo mais, os cientistas alegam que mesmo com a vacinação o problema da pandemia não será resolvido. Você vai vacinar e o problema vai continuar. Ok? É isso que eles estão alegando. A maior parte dos cientistas atuais seguem o modelo do materialismo científico. O modelo de ciência do século XX foi esse modelo do materialismo científico, então que se estuda basicamente a matéria. E, portanto, não consideram a possibilidade da intervenção divina. Para eles, André, isso é uma conversa estratosférica, isso não é real. Não, isso é muito real. E é isso que eu quero demonstrar hoje. O que eu estou falando é uma realidade, inclusive premente, urgente. Então, intervenção divina é a possibilidade da ação de Deus para mudar os rumos da humanidade. E nós precisamos disso. Chegou o momento. Esses cientistas confiam apenas na matéria e buscam uma solução apenas material para resolver os problemas do mundo. O mundo não é só matéria. Não dá para resolver os problemas do mundo só com a matéria. Já os filósofos, em sua maior parte, são agnósticos. O que é um agnóstico? É aquele que entende não ter conhecimentos suficientes nem para acreditar na existência de Deus, nem para desacreditar dessa existência. Então ele diz assim, bom, os conhecimentos não são suficientes nem para acreditar, nem para desacreditar. Então essa é a posição da maior parte dos filósofos da atualidade. Essa postura agnóstica da filosofia atual foi estabelecida por Immanuel Kant, nascido em Königsberg em 1724 e falecido na mesma cidade em 1804.
Segundo Kant, segundo esse filósofo, tanto Deus quanto a alma humana seriam incognoscíveis. Então não poderíamos conhecer nem Deus nem a alma humana. Ou seja, não poderíamos conhecer Deus e nem a alma humana, pois não poderíamos conhecer a essência das coisas. Então a gente não teria acesso à essência das coisas, ou o que ele chamou de númeno, mas apenas a manifestação das coisas, ou o que ele chamou de fenômeno. Então ele dizia, nós não temos contato com a essência, nós só temos contato com a manifestação ou fenômeno. Então esse foi o argumento, e é um argumento que se estabeleceu na filosofia atual, como base da filosofia atual. Desde Kant, a maior parte dos filósofos, e mesmo de cientistas, vem estudando os fenômenos, ou a manifestação das coisas, entendendo que a essência ou númeno, não pode ser conhecida. Em contraposição, os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, Plotino, nós vamos falar de Plotino hoje, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino e tantos outros, afirmavam ser possível, sim, conhecer Deus. Aliás, São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, na qual ele esclarece todas as questões sobre Deus. Tem o Tratado sobre a Graça também, um livro maravilhoso, e uma série de obras maravilhosas, nas quais ele diz que é possível, sim, conhecer a Deus. E esses filósofos também entendiam ser possível conhecer a alma humana, bem como interagir com ambas. Nós estamos numa época tão cética, tão agnóstica ou tão ateísta, que a maior parte das pessoas acha, não é possível falar com Deus. Não é possível. Tem uma música do Gilberto Gil, né, sobre falar com Deus. Falar com Deus é ficar no seu silêncio, fazer uma oração. E você já está falando com Deus, que é a inteligência suprema. Então, estamos numa época tão cética, tão agnóstica, tão ateísta, que essa possibilidade, que é a melhor de todas, não é vista, não é concebida na atualidade. E essa é a melhor possibilidade de intervenção divina. Inclusive, Plotino, no seu livro, que eu já falei desse livro algumas vezes aqui, eu tenho grande admiração por esse livro, é maravilhoso, o Tratado das Enéadas, no capítulo As 13 Hipóstases Iniciais, hipóstases no sentido de princípios, ele vai dizer o seguinte: o grande problema humano foi o afastamento que o ser humano decidiu fazer de Deus. Então, aquilo que a religião chama de queda, de expulsão do paraíso, que tem todas aquelas alegorias no Gênesis, por exemplo, significa isso. Foi o momento em que o ser humano decidiu se afastar de Deus e seguir por conta própria. Então, ele se afastou da inteligência suprema e quis seguir a sua própria inteligência. E chegou o momento de reconhecermos, não deu certo. Não funcionou. E chamar de volta a inteligência suprema, para as coisas darem certo. Porque do jeito que está, não está dando mais certo. E estamos chegando num estado de caos. Então precisamos de novo da inteligência divina para tudo neste planeta. Tal afastamento que as três grandes religiões, então judaísmo, cristianismo, islamismo, denominam de queda, justamente aquele momento de queda, né, do ser humano, da civilização adâmica, né? Adão representou a civilização adâmica, né? Em Edom, né, ou Éden, ocorreu, segundo as minhas pesquisas, há 4 milhões de anos atrás. É um fato histórico. Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é um livro da carochinha, com uma série de historinhas. Não, é um livro histórico. Sodoma e Gomorra existiram.
As cidades descritas existiram. Os fatos colocados lá, o dilúvio, por exemplo, é um fato histórico. Então, o que foi colocado lá não são meras alegorias. Tem alegorias. E uma das alegorias é justamente a expulsão do paraíso, da queda do ser humano. Então, isso, pelas minhas pesquisas, ocorreu há 4 milhões de anos atrás e foi um fato histórico. Mas um momento em que o ser humano decidiu se afastar de Deus e seguir por conta própria. Então, acho que chegou no momento de nós, que concordamos com essa visão, chamarmos ele de volta e admitirmos, não deu certo, não funcionou. Precisamos da inteligência divina no nosso dia a dia, senão não sairemos desse caos. A ciência não consegue. A ciência não está conseguindo. E está dizendo, o problema não vai ser resolvido. Então a ciência não consegue. A filosofia fica em blá blá blá. Você percebe isso? Né? Fala blá 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 e não chega a nada. Então nós precisamos de uma solução. E uma solução verdadeira, uma solução autêntica, na medida em que nós voltamos a considerar a existência da inteligência suprema e não apenas considerar isso, convidá-la para voltar para o nosso planeta e para assumir o reino de Deus aqui na Terra, né? A partir desse desligamento que o ser humano fez de Deus, a única solução consistente para os problemas humanos será a religação com Deus. Mas uma religação na qual nós consideraremos profundamente a inteligência suprema. Nós entenderemos a inteligência suprema no que for possível. E ao seguirmos as soluções da inteligência suprema, resolveremos os problemas do mundo. Está um caos. Precisamos da inteligência suprema. Daí vem o nome religião, derivado do latim religare, que é justamente essa religação com Deus. Então, o que nós precisamos? De uma intervenção divina para resolvermos o caos que nós nos encontramos. Ninguém consegue trazer uma solução, nenhum cientista, nenhum filósofo, porque a solução não é mais da nossa inteligência pequena, que é logos, com L minúsculo. Mas precisamos da inteligência suprema, que Plotino chamava de nous, com N maiúsculo. Precisamos dessa inteligência maior para resolvermos os problemas atuais da humanidade. Então vamos agora para a segunda parte, a solução. Eu vou fazer até de propósito o seguinte, eu vou dar a dica antes, e aí na sequência eu vou para a segunda parte, que é a solução. As duas dicas que eu tenho para te dar são os 2 livros meus, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que vai contar toda essa história. Esse livro, eu fiquei sabendo há pouco que está esgotado na editora. Eu vou provavelmente agora fazer a 3ª edição, mas ele pode ser conseguido em sebos, em vários lugares, né? Mas é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc André Kepp e foi ditado pela editora Madras. Então ainda dá para conseguir por alguns lugares, ainda algumas livrarias têm, então dá para conseguir esse livro sim, na atualidade. Mas eu vou partir para uma 3ª edição. E o outro livro, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro internacional, que é um livro que você consegue pela Amazon.com e é de uma editora alemã que tem um nome em português, Novas Edições Acadêmicas, né? Tem sedes em Portugal, tem sede em Nova York também nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos para a segunda parte, a solução. Portanto, a solução consistente não é uma solução provisória, vamos dar um jeito só agora, depois a gente vê o que faz. Não, a solução consistente, permanente, para os problemas atuais é a intervenção divina na Terra. Ou seja, nós precisamos convidar
de novo, a inteligência divina para nos comandar. A inteligência divina, evidentemente, já está presente, porque está presente em todo o universo. Mas nós não estamos dando a devida atenção para ela. Então ela está aqui? Claro que está aqui. Sempre esteve? Sempre esteve. Mas nós é que viramos as costas para ela, segundo Plotino, no livro Tratado das Enéadas. Então nós precisamos nos voltar para essa inteligência divina. Como? Pelas orações, por toda a nossa oração, mas é uma oração que pode ser tanto essa oração, vamos dizer, decorada, por exemplo, Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras rezas, né? Mas principalmente a oração espontânea, na qual eu converso com Deus. Ô André, mas dá para conversar com Deus? Mas é claro que sim. É claro que sim. E Ele nos ouve, mas é claro que sim, o tempo inteiro. Fomos nós que viramos as costas para Ele e nunca Ele para nós. Esse que é o detalhe muito importante descrito por Plotino. Ou a inteligência suprema ou nous resolvendo os problemas. Então a solução é a inteligência suprema ou nous resolvendo os problemas. Já que essa inteligência tem condições de resolver os problemas, as enrascadas que nós nos metemos e que nós não sabemos sair. Que a ciência se diz assim, incapaz de sair. A ciência alega que ela é incapaz de sair. Então, vamos buscar a inteligência suprema. Ou o reino de Deus na Terra. O que seria o reino de Deus na Terra? Deus comandando a toda a população humana. De novo, isso já houve no passado. Há mais de 4 milhões de anos atrás já houve isso. Isso você vai encontrar no meu livro. E a religação humana com Deus, ou a religação humana com Deus. Bom, essa postura agnóstica da filosofia atual, né, como eu disse, foi estabelecida por Kant. Então, os filósofos começaram a acreditar que não é possível esse contato com Deus e não é possível nem conhecer Deus e nem conhecer a alma humana. O que é um equívoco, porque os filósofos antigos não apenas diziam ser possível esse contato com Deus, quanto diziam que nós precisamos desse contato com Deus, que ele é muito importante. Quais são as etapas para que essa intervenção divina aconteça? Primeiro, ou primeira etapa, a religação humana com Deus. Precisamos fazer essa reconexão com Deus através das orações, inclusive espontâneas. Estas orações nos preparam para uma segunda etapa. Então, primeira etapa, a religação humana com Deus. Segunda etapa, o reino de Deus na Terra. Precisamos aceitar e convidar a inteligência suprema, ou Deus, para assumir novamente o comando da Terra. Onde essa inteligência está? Está aqui conosco. Né? Ela é imanente, ela é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Transcendente no sentido de que cada vez que nós nos desenvolvemos mais na espiritualidade, nos aproximamos dela. Mas ela está aqui o tempo todo. Então ela é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Terceira etapa, a intervenção divina na Terra. Precisamos dessa intervenção. Com Deus no comando, tudo mudará para melhor. Então, saúde mudará para melhor, alegria mudará para melhor, amor mudará para melhor, todas as coisas boas, né, existirão de uma forma plena. E quarta etapa, a inteligência suprema, ou nous, como a chamava Plotino. Então, Plotino chamava essa inteligência maior de nous, resolvendo os problemas. Então, todos os problemas que o nosso logos, que é o nosso intelecto, logos com L minúsculo, ou inteligência humana, não consegue resolver, a inteligência suprema resolve definitivamente. Não é por soluções provisórias, vamos resolver dessa forma agora e depois a gente vê o que faz, não é assim. É uma resolução definitiva.
Assim, a intervenção divina se completa e ela talvez já tenha começado. Aí você vai perguntar assim, ué, mas essa intervenção divina, André, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Bom, o que eu diria é o seguinte, Deus está entre nós? Está. Só que nós não estamos considerando, não estamos ouvindo, não estamos nos aproximando e principalmente não estamos colocando de novo Deus no comando. É isso, basicamente é isso. Ô André, mas isso é possível? Mas é claro que é possível. Nós precisamos superar o agnosticismo atual, esse conceito de que nós não podemos conhecer, né, Deus. Então precisamos superar o agnosticismo atual, o ceticismo atual, né, a pessoa cética, né, que não acredita em nada, e também o ateísmo atual, para que a gente consiga entender que Deus está aqui conosco. Que está conosco tanto na transcendência, que é na busca individual de Deus, né, no desenvolvimento da espiritualidade de cada um, né, e aí por vários caminhos, né, os místicos ensinaram vários caminhos, quanto na imanência, ele está aqui conosco o tempo todo. Basta ouvi-lo, basta desenvolver. Então precisamos desenvolver duas coisas muito importantes na atualidade: o nosso sentimento e a nossa intuição, para fazermos essa reconexão e especialmente colocá-lo de novo no comando. Aí com toda a humildade dizendo, foi mal, não deu certo, tentamos, mas não funcionou, né? Nós tentamos, mas não funcionou, então olha aí, volta para o comando porque não deu certo. Então, usemos nosso sentimento e nossa intuição para sentir e participar desse processo. Que assim seja. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem. Se eu quiser falar com Deus,